Então, gente, vamos relaxar, né? Vamos sair do chão, vamos entrar no plano mais alto, porque muitas vezes, né, a gente, mesmo acordado, a gente pode ir no plano mais alto, sabe, receber aquela paz que muitas vezes nós não encontramos aqui na Terra. Então, vamos relaxar, vamos nos concentrar somente nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, ou não, e vamos respirar lento e profundamente. Vamos respirar, gente. Vamos nos entregar nesses minutos. Mais uma vez. E assim, Pai, vamos nos concentrar no aprendizado de hoje, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e que nos proteja hoje e sempre. Senhor, vamos nos ligar com os nossos mentores individuais, esse amigo companheiro de todas as horas. Vamos nos ligar com a espiritualidade sempre presente no nosso dia a dia. Vamos até Jesus, nosso mestre amado, convidando ele a adentrar na nossa reunião, aonde estivermos, iluminando com uma luz azul intensa, preenchendo todos os espaços, forrando todos os pisos, parede, teto, e todos dando-nos a paz, harmonia e tranquilidade. E assim, Pai, nessa energia do bem, vamos à oração. Essa não é a oração de Jesus, mas é tão boa quanto. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o seu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a sua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar aos nossos devedores, esquecendo todo o mal. Não permita, Senhor, que venhamos cair sobre o golpe da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos, Pai, de todo o mal que reside em nós. Porque só em Ti, Pai, brilha a luz eterna do reino, do poder e da glória, da paz e da justiça, e do amor, Senhor, que sabemos que temos por nós, hoje e sempre. E assim, Pai, vamos abrir a nossa palestra, né, com a palavra do nosso irmão Fernando, né, que ele possa, que a gente possa entender um pouquinho, que com o palestrante consiga passar para nós, né, porque muitas vezes aquilo que nós gostaríamos de ouvir, né. Então, com a palavra, nosso irmão Fernando, né, com o tema O Cego de Jericó. E por falar em cego em Jericó, pela primeira vez eu li. Pela primeira vez eu li a história do cego em Jericó. Uhul! Com a palavra sua, Fernando. Muito obrigado, Dirce. Uma boa noite novamente para todos os irmãos e irmãs que estão presentes, aqueles que naturalmente assistirão mais tarde. E a nossa conversa de hoje é muito simples, porque nós já conhecemos de cor e salteado essa história dos cegos de Jericó. Eu não conhecia, hein? Nós estamos conhecendo, eu também não conhecia. Agora nós vamos trabalhar juntos para ver se eu consigo entender o papel desses cegos de Jericó. Para isso, nós vamos recorrer a uma mensagem de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele intitula O Cego de Jericó. Lucas, no capítulo 18, no versículo 41, ele anota assim, dizendo: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja.
Essa é a proposta de todos nós, não é? Nós sempre estamos querendo a cura de alguma coisa, né? E nós temos que ser sinceros, porque Jesus está sempre nos perguntando: o que queres que eu faça? E nós, na medida do possível, dentro das nossas limitações, mas com o intuito de melhorar, a gente pede uma cura. E no caso é que a nossa cegueira se desfaça para a gente entender a verdade. E Emmanuel nos diz, nas suas interpretações a respeito dessa passagem, dessa anotação de Lucas, o seguinte, que o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Olha só, é das grandes figuras. No retrata e nos mostra o quanto precisamos estar com vontade de fazer mudanças na nossa caminhada, enxergar um pouco mais, ouvir um pouco mais, né? Então, continua Emmanuel, informa-nos a narrativa de Lucas, que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando o quê? Implorando misericórdia. Irritam-se os populares, em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: o que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando às margens da estrada comum. Chamam-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativa. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Termina Emmanuel: que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Olha que lição linda. Olha o chamamento que Emmanuel nos traz. Olha a importância do pedido desse cego honesto, conforme nos relata Emmanuel. Cego é honesto e humilde. Portanto, deixa claro Emmanuel que esse papel do cego e honesto e humilde, tem que ser o nosso, todos os dias, em todos os momentos da vida. Não tem como fazer diferença, não tem como adiar esse pedido, não. Somos todos cegos da memória, cegos de alma, e estamos mergulhados nas nossas dificuldades e não temos coragem de pedir
socorro, de pedir ajuda a quem pode nos ajudar. Então, é importante que a gente comece a entender essa dinâmica e, todos os dias, fazer um apelo, uma rogativa. Mestre, eu preciso ser curado. Eu preciso tirar essa venda dos meus olhos. Eu preciso saber ouvir. Eu preciso ter paciência. Eu preciso ter comiseração. Eu preciso amar o próximo. Aí, como cegos de Jericó, a gente anda surdo, ultimamente. E não guardamos, ou se guardamos, deixamos de lado a, a importância que Jesus deu às leis mosaicas, a ponto de não derrogá-las. Naquele momento maravilhoso do Sermão do Monte, não é? Ele não derrogou, ele deu importância e falou que elas continuariam. Mas se quiséssemos um alívio, precisaríamos abrir os olhos por uma coisa muito simples. Uma trilogia. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É isso que ele nos ofertou. Ele disse que estávamos prontos para agir dessa maneira. Ele já afirmou que somos luzes, somos sal da terra, somos semideuses e poderíamos fazer isso e muito mais. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E nós costumamos dizer e repetir para nós mesmos uma fala de Joana de Ângeles, que eu não canso, eu ainda estou querendo memorizar para aplicar no meu dia a dia. Dizendo ao contrário, Joana de Ângeles. Como você pode amar a Deus e ao próximo se não ama a si? Então façamos o caminho contrário, conforme a sugestão da benfeitora. Eu preciso me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso estar consciente do meu ser consciente. Eu preciso abrir os olhos, eu preciso parar dessa cegueira premeditada, essa cegueira que coloca a pessoa sentada na beira da calçada, esperando que o tempo passe e resolva todos os problemas por ela. Nós temos um monte de dificuldades e cada vez mais a gente fica cego. Então a gente precisa trabalhar essa dinâmica para poder enxergar um pouco mais, abrindo nossos olhos, voltando para nós mesmos, fazendo uma introspecção diária, constante, apesar de nossas dificuldades ainda, como espíritos em evolução, reencarnado não sei quantas vezes nesse abençoado planeta Terra, que é uma escola de todas as almas ainda adoentadas, cega, não querendo enxergar a verdade, e começar a nos autovalorizar, a fazer essa dinâmica desse comportamento, lembrando a 919, conhece-te a ti mesmo. É a lei natural. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o meu limite, eu tenho que saber a minha potencialidade, eu tenho que trabalhar todas essas dificuldades ou todas essas potencialidades com humildade, com amor ao próximo. Mas para isso eu preciso me amar. Então eu me amo, me perdoo, me auto-amo, me auto-perdoo, me auto-conheço. Então eu vou olhar o próximo. Eu vou valorizar o próximo porque ele faz parte dessa caravana. O próximo faz parte desse comboio, desses discípulos, desses companheiros, desses filhos de Deus, desses irmãos de Jesus, que também querem continuar na peleja de tirar a venda dos olhos. E é necessário que a gente dê uma ajuda de uma ou de outra forma. Então, dentro desse contexto de amar ao próximo, quando eu me amo, naturalmente eu consigo amar a Deus.
Porque eu vou ver Deus em mim, no próximo, em todas as belezas da natureza, não é verdade? Então, o caminho não tem outro. Então, meus queridos irmãos, o propósito desse cego honesto, repetindo Emmanuel, e humilde, deveria ser o nosso, em todas as ocasiões. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo às circunstâncias da vida. Então, a evolução é uma escada, né? É uma subida que tem que ser feita com, com exatidão, para não tropeçar, não cair novamente e não descer montanha abaixo. Então, meus irmãos, vamos ver alguns aspectos que interligam esse pedido de cura ou nesse processo de cura. Primeiro, nós temos que entender que uma coisa é certa, prepondera aí a lei de causa e efeito. O cego de Jericó não é um cego assim que foi escolhido para ser cego. Ele tem cego porque ele tem algumas pendências. O segundo aspecto é o potencial da fé de cada um de nós. Se nós queremos tirar a venda do rosto ou dos olhos, temos que evidenciar a nossa fé. Tem que ser uma fé sincera, tem que ser uma fé inabalável, conforme nos fala Kardec. E outro aspecto importante, disposição interior, que são as reformas assumidas por cada um de nós. Pronto, daqui para frente eu vou procurar melhorar. Errar o menos possível. Não dizer que não erra mais. Não dizer que não cria dificuldade, mas estabelecer parâmetros. Diminuir a marcha e pensar e repensar duas vezes ante qualquer atitude que não é solidária com o meio. Então, nós vemos aí que o cego de Jericó, na proposta que ele fez, né, na proposta que ele trouxe, que com fé ardente, ele precisava sair daquela situação. Sabia que a sua libertação ia depender naquele momento da sua fé. E ele tinha fé, tinha esperança e confiança que ia ser curado. E que a partir daí ia ser anunciada para ele a aurora de uma nova luz para a sua mente e para a sua alma, que é precursora de uma visão renovadora para os seus olhos e os nossos. Então, o que aconteceu? Ele despojou-se de tudo que pudesse ser empecilho, como uma limpeza espiritual. E deu um grande salto para mostrar a disposição firme do seu espírito para a cura. Então, o que nós estamos esperando? Precisamos nos comportar assim, né? Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, numa mensagem intitulada Capas, ele ensina que o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó, que para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Olha como nós temos vontade de largar essa capa. Tem que ser decidido. Porque aquela capa subentendia que o indivíduo era o marginal. Ela não podia fazer parte da sociedade. Era um indivíduo defamado. Um indivíduo que não se coadunava de jeito nenhum. Então tem que ter coragem para ser uma pessoa diferente, poder conviver.
E ele entendeu a chamada de Jesus. Por isso ele apelou, ele largou o passado, porque ele entendeu Jesus dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém iria ao Pai, senão por mim. Então, Bartimeu se decidiu. Por isso, nós vamos para ver essa história, para entender essa dinâmica, para entender essa ascensão de cada espírito, nós recorremos à parte segunda do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que é a progressão dos espíritos. Na pergunta 115, o Kardec indaga: os espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de esclarecê-los e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Olha o papel de Bartimeu. Crescendo, foi dada uma missão, foi dado uma dinâmica e ele veio cumprir. E dizem os espíritos nessa pergunta, nessa resposta, que a felicidade eterna e sem perturbações, todos nós encontraremos nessa perfeição. E que os espíritos, nós espíritos, adquirimos o conhecimento passando pelas provas que Deus nos impõe. Agora, uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-lo sem lamentação e assim permanece, por sua culpa, distanciado da perfeição e da felicidade prometida. Diante dessa resposta, qual vai ser o nosso papel? Qual vai ser a nossa ação? Continuamos com a venda nos olhos? Continuamos com a capa? Vai da zebra, não é verdade? E lá na parte terceira do mesmo livro, da Lei Divina Natural, Kardec também indaga: por que o mal se encontra na natureza das coisas? Fala do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Quer dizer, Deus não podia criar todos nós sem a capa, sem livres de qualquer dificuldade, já espíritos puros? É só a gente olhar a pergunta 115 de novo. Deus, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Para quê? Para ganhar, para desenvolver a inteligência. A ignorância, para trabalhar essa ignorância e saber de todas as verdades. Então, Deus deixou para todos nós a escolha do caminho. Tanto pior para cada um de nós, se seguirmos o mal. Porque o mal é uma criação própria do espírito humano. Aí, a nossa caminhada será cheia de curvas, cheia de retrocessos, cheia de dificuldades e será mais longa. Né? Agora, se não existissem montanhas, se não existissem dificuldades, que é uma ordem natural das coisas, afinal, estamos no planeta de provas e expiações. Temos que subir, vencer as dificuldades. Temos que subir no topo da montanha. E para empreender essa marcha, depende de muito esforço, de muita abnegação. Depende de subir o mais leve possível. E essa é a nossa missão, a nossa função, como desejosos de chegar a um topo melhor, de chegar ao mundo melhor, de chegar ao mundo de regeneração, que a Terra já está caminhando para isso. Então, é natural que queiramos, pela ordem natural das coisas, largar nossas capas. Capa do medo, capa da ignorância, capa da imprudência, capa da invigilância,
capa da falta de caridade, do desamor, do ódio, da revolta. Temos que largar isso aí. É um fardo a menos que tem que ser feito todos os dias. É só fazer uma relação. Qual que eu preciso deixar de vez? Vai trabalhando ela. Então, é necessário que nós, através dessa bênção do recomeço, adquiramos a experiência. E para isso é necessário que a gente passe pela fieira do bem e o mal, atravessar o mal que nós mesmos, vencer o mal que nós mesmos criamos. Eis porque existe essa união do espírito e do corpo. Né? Aí a gente fica encantado com as propostas de Kardec no Livro dos Espíritos, né? Quando ele pergunta aos amigos espirituais se Deus poderia nos livrar das provas que devemos sofrer. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Então é necessário vencer o caminho, vencer os quilômetros, para que possamos chegar no final com suor, com denodo, com fé, com esperança, com certeza de que vencemos. Então, há uma desigualdade. Uns caminham mais rápido, outros caminham mais depressa, mas é necessário, por causa da personalidade de cada um de nós. E a missão que nos cabe, individualmente, nos diferentes graus, eis aí os desígnios da providência, com vista à harmonia do universo. Então é um ajudando o outro. Agora, como na vida social? Olha só, todos os homens podem chegar aos primeiros postos, pense bem, através de quê? De esforço, tirando a capa, desvendando os olhos, enxergando o óbvio. Também a gente poderia perguntar o seguinte: por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são professores. Entenderam essa dinâmica, essa ascensão? Fomos criados simples e ignorantes para trabalhar esse processo. Senão, daria uma beleza. Não haveria necessidade de prova e nem de expiação, nem precisava de reencarnar. Né? Agora, entre a vida social e espiritual, claro que existe ainda a diferença de que a primeira, a vida social, é limitada, é breve, é pouco, tipo 50, 70, 80, 90 anos. E nem sempre vai permitir a escalada em todos os seus degraus. Enquanto a segunda, a vida espiritual, essa é indefinida. E deixa a cada um de nós uma possibilidade de se elevar ao posto supremo, através do suor, através do largar a capa. O exemplo do cego de Jericó é maravilhoso. A gente tem que soltar essa barra. Então, trabalhando ainda a questão do Livro dos Espíritos, na 132, Kardec indaga qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Olha só, olha a beleza da resposta. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, uma expiação. Para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, o que acontece? Eles, tanto em missão como expiação, devem sofrer todas as vicissitudes
da vida corpórea. Nisto é que está a expiação. E a encarnação tem outro objetivo, nos falam os amigos espirituais, outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Lembra que falamos? Jesus nos referindo a todos nós somos co-criadores do universo, somos luzes, somos sal da terra, somos a luz do mundo. Então, mas para executar, como é que faz? Né? Se somos obras da criação, somos co-criadores, nessa razão é que cada espírito toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a sua matéria essencial. Então, essa escalada evolutiva. A gente lembra lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há várias moradas na casa do meu pai, a gente lembra as perguntas de 100 até cento e poucos, que é a gradação dos espíritos. Então, estamos nessa jornada. Né? Estamos nessa jornada. É dessa maneira que cada um de nós, concorrendo para a obra geral, também progredimos. A ação dos seres corpóreos, a nossa ação enquanto encarnados, é necessária. A marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles, nós, tivéssemos nessa mesma ação um meio de progredir, de se aproximar dele. Através de quê? Das provas, das expiações. É assim que, por uma lei admirável da providência de Deus, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Olha só. Não está escrito, vós sois deuses? São palavras de Jesus lá no Evangelho. Não está escrito, brilhe a vossa luz? Está escrito. Então, os espiritualistas, de uma forma geral, tomam a vida na Terra do ponto de vista de um processo de conscientização. Ou seja, o ser humano vive para se conscientizar da sua imortalidade, de sua divindade, de sua destinação transcendental. Nós somos indivíduos com a finalidade de ascender, de explorar os mundos, habitar em vários mundos, levar nossos conhecimentos adquiridos e aprender quando estivermos nessa escala evolutiva. E como é evidente, sem sombra de dúvida, esse processo de evolução tem que ser lento, tem que ser cadenciado, tem que ser raciocinado, tem que ter fé, tem que ter denodo, tem que ter coragem. Porque ele está sujeito simplesmente ao desempenho pessoal de cada um. Quer dizer, a maneira como cada um de nós, como cada ser humano, como individualidade, vai lidar consigo mesmo, com os problemas que nos acercam, que nos confundem, que nos amarguram às vezes, mas a gente tem que decidir, tirar o melhor lado da moeda. Né? Então, nesse processo, naturalmente, pela ordem natural das coisas, uns amadurecem mais cedo. Falta de vontade, com denodo, com muita boa vontade. Outros mais tarde, vai devagar, de acordo com o seu progresso intelectual e moral. Agora, uns são mais perseverantes. Olha, o cego de Jericó. Outros são mais displicentes. Deixa a vida me levar, deixa as coisas correrem, Deus um dia resolve isso. Não. A história, o processo de evolução é entre eu e Deus. Né? Então, quando compreendermos isso e vivermos isso,
veremos, sem sombra de dúvida, vamos enxergar, assim como o cego de Jericó, quantos problemas, quantas doenças, quantas dificuldades psicológicas podem ser vencidas por nós mesmos. É só tirar a capa. É só querer enxergar. Vejamos outra passagem do cego de Jericó, para ilustrar o que acima nós falamos. Destacamos aqui outro texto de Marcos, o evangelista. Lá no capítulo 10, diz assim, ele conta a história. Depois foram para Jericó. Jericó era uma cidade. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, a gente está recontando a história, tá? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu. Ele escutou. Peraí. Ele viu Jesus vindo, passando por aquela cidade. E o que ele fez? Igual nós estamos fazendo. Chamando, começando a gritar, a clamar. Meu Deus! Nós não falamos assim? Jesus, nos socorre. Nossa Senhora, nos ajude. Bartimeu fez a mesma coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a gente repete, para a gente ver que é necessário nós não darmos ouvidos àqueles companheiros que querem segurar a nossa marcha, querem manter a gente nos grilhões, quer a gente ver preso nas nossas dificuldades. O que ele estava dizendo? O que ele estava falando para Bartimeu e falam para nós? Pede que a gente se cale. Pede para a gente cala o bico. Esquece. Para de chamar Jesus, que ele não vai te socorrer. Mas, quando mantemos a esperança, que é o óbvio ululante, que é a dinâmica da vida, vamos ouvir Jesus dizer aos nossos ouvidos, tem bom ânimo, levanta-te. E mais uma vez, nós vamos sempre ouvir Jesus dizer, toda hora ele está falando conosco, o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? E nós vamos dizer, com toda emoção, com toda verdade, com toda simplicidade, com toda humildade, que eu tenha vista, que eu passe a enxergar. Aí nós vamos ouvir Jesus dizendo para nós, vai, Fernando, vai, a tua fé te curou, te salvou. Não é assim? Então, o que Bartimeu simboliza para todos nós? Simboliza a nossa caminhada evolutiva. Temos que tirar as amarras. Temos que decidir o que nós vamos fazer. Porque a sua situação, sentado à beira do caminho e cego, assemelha muito, 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 muito no nosso comportamento, indiferente às leis da vida. Assemelha o nosso comportamento indiferente às chamadas de Jesus. Portanto, a mendicância, entre aspas, simboliza o quê? O comodismo, conforme nós falamos anteriormente. Deixa a banda tocar, deixa o circo pegar fogo, deixa que Deus resolve, amanhã eu resolvo,
Amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Claro que é, mas com consequências diferentes, de acordo com a nossa vontade de manter ou não os olhos vendados. Né? Então, nesse contexto, façamos como o Bartimeu. Vamos sair dessa inércia, desse comodismo, dessa zona de conforto. Por quê? Porque esse gesto de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, conforme diz o ditado popular, é a vontade de acionar, a vontade de buscar a consciência de nós mesmos, atuando, agindo e movimentando as nossas potencialidades. Voltando a lembrar, sois deuses, disse Jesus. Bartimeu clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece que estamos repetitivos, mas não estamos, não. Essa chamada, essa acordada de Bartimeu é o primeiro passo. Por quê? Porque ele se reconheceu enfermo. E quando a gente se reconhece enfermo, o que a gente procura? Dor de cabeça, pega um remédio. Machucou, uma dor qualquer, que não desconhece, vai aonde? Vai no pronto-socorro. Na verdade, a gente procura os recursos. A gente procura ajuda. E a ajuda do lado espiritual é humildemente fechar os olhos e dizer para Jesus, tem misericórdia de mim. Então, temos que escutar a nossa voz interna. Porque outras vozes de fora, estão insidiosamente nos propondo. Desista. Para de lutar. Não vale a pena. Jesus não vai te atender, não, cara. Você está na água. Você é um grande pecador. Não vai ter salvação, não. Para com isso, vai desistir. Então, essa persistência, essa vontade de todos nós nos livrarmos dessa capa, dessa venda dos olhos, é reforçado pela nossa vontade, nossa perseverança, nossos desejos. Né? E deixarmos devagar nossas inclinações infelizes, que muitas vezes nos tiram do bom caminho, ainda mais quando terceiros, encarnados ou desencarnados, passam a nos induzir. Então, para tirarmos a capa, tirarmos a venda dos olhos, é preciso o quê? Vontade, determinação e fé. Aí, vamos repetir. Jesus vai mandar que alguém nos leve à sua presença. E a gente vê que nessa ação, Jesus não age de forma direta. Ele faz uso de intermediários para chegar a Bartimeu. Quem são esses intermediários? Pode ser qualquer um de nós. Para ajudar o outro a tirar a venda dos olhos. Guiá-lo até a presença de Deus. Então,
pode ser todos nós ou qualquer um de nós. O que de boa vontade, com desprendimento, divulgar a palavra de Jesus e, pela ordem natural das coisas, exemplificar dentro do melhor possível. Né? Então, somos todos voluntários do Cristo. Quando adquirimos essa postura? Quando escutamos amorosamente, pacientemente, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um desamparado, um companheiro que está na rua, um necessitado, muita gente. E a gente lembra que nós estamos tentando ser esses companheiros, porque a assistência que nós temos dado aos presídios, que são 38, se não me engano, está sendo muito bom. Estamos ajudando aos companheiros tirar o véu, a capa e tirar a venda dos olhos, com persistência, com simplicidade, com humildade. Um trabalho que nós fazemos com muita vontade, todas as sextas-feiras e às quartas, em vários presídios aqui do Espírito Santo. Isso é a querer ajudar o próximo. Né? Isso é entender a parábola do bom samaritano, né? Que está compactuada com a vontade do século de misericórdia de tirar as vendas dos olhos. Né? Vamos a mais uma ilustração. Quando Jesus convida Bartimeu, como é que ele convida? Levanta-te. Com firmeza. Levanta-te. Fica aí molengando, não, cara. Está na sua hora de largar essa capa. Tenha coragem. O que Jesus queria? O que ele determinou indiretamente? Determinou que Bartimeu fosse determinado, agisse, que movimentasse as suas energias e que fosse dinâmico. E a gente vê que nesses gestos de Jesus está a indicação perfeita para a ajuda aos outros. Então, nós temos que ter essa atitude. Levanta, coragem, tudo vai dar certo. Isso também passa. Então, não pode haver assistencialismo, não podemos simplesmente doar sem que o ajudado não faça a sua contraparte. Então, é um conjunto de ideias. Eu preciso ser ajudado, eu quero ser ajudado, o outro me ajuda. Né? Precisamos valorizar aquele que está sendo ajudado. Precisamos promover aquele que está sendo ajudado, que está sendo rejeitado, promover-lhe como ser humano. E não simplesmente doar. Seja o que for. Está com fome? Dá uma cesta básica. Um pedaço de pão. R$ 1 de comida. Uma esmola. Isso é muito fácil. Muito fácil. Parar para ouvir, dar uma atenção, cumprimentar, escutar o que o outro quer dizer, as suas dificuldades, trabalhar o que tem guardado dentro de si, desabafar, é muito bom para todos nós. Esse gesto de ajuda é muito importante.
tanto para quem está doando, tanto para quem está sendo assistido. Né? Então, nesse interim, quando a gente se dispõe a ajudar, a ouvir, a colaborar, não só com um resto de pão, não só com um pedaço de roupa, não só com colchão, a gente sente que a pessoa decide a fazer como Bartimeu. Joga fora de si a sua capa e como a simbolizar uma ruptura com a antiga condição e uma nova postura diante da vida. Como? De pé. Que Bartimeu levantou, deixou de ser aquele coitadinho, aquele infeliz, atuante, passou a ser atuante, entendeu que estava dali para frente disposto a enfrentar todas e qualquer dificuldade. Então, a gente tem que registrar essa pergunta que Jesus faz a todos nós. Que queres que eu te faça? Aí a gente vai ficar de pé, tomar coragem, vamos implorar misericórdia. E vamos dizer com toda sinceridade, confiante, com pedido objetivo, claro, significativo. Mestre, eu quero ser curado. Eu quero ter vista. E a cura vai vir. E com Bartimeu, que foi o agente da sua própria cura, porque, disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. Então, meus queridos irmãos, não foi somente o poder de Jesus. A gente tem que entender isso. Mas, sobretudo, a fé de Bartimeu que permitiu a sua cura. O simbolismo é extraordinário. Doente, cura-te a ti mesmo. Então, não há doenças. Há doentes. O que resta? O que depende de quê? A nossa cura depende de cada um de nós, sem dúvida nenhuma. Né? Então, vamos entender mais uma coisa. Que a missão do cego, com programação definida no plano espiritual, está claramente evidenciada nessas palavras de Jesus, registrada por João. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem neles as obras de Deus. Então, meus queridos irmãos, o cego de nascença vai deixar vários exemplos para nós. Vai exemplificar os diferentes tipos de cooperadores que o Cristo requisitou para auxiliá-lo na execução da sua divina missão. E de acordo com as possibilidades de cada um de nós, vamos abraçar tarefas de vulto e naturais sacrifícios inerentes aos compromissos assumidos por cada um de nós. Ou uns vai executar tarefas menores, porém não menos importantes. Não é verdade? Então, onde estivermos, qualquer lugar que estejamos, aqui, ali ou acolá, vamos atender aos impositivos das nossas tarefas. Convencidos de que precisamos de convencer de que nossas mãos substituem a do celeste trabalhador. Já pensaram nisso? Embora com a mínima condição de seres ainda devedores que nós somos, a condição precária. Mas sabemos que o Senhor age em nós a favor de nós. E é indiscutível. É indiscutível.
que Jesus pode tudo, sem sombra de dúvida. Mas para fazer tudo, não prescinde da nossa colaboração, que lhe procura as determinações. Então, nós somos os trabalhadores, os cooperadores fiéis do Evangelho. Por quê? Porque já estamos tirando a venda dos olhos. Já estamos soltando a capa. Tá bom? Convém, disse Jesus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha só, a disposição que vamos ter depois de tirarmos a capa. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isto, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Olha como nós podemos ser esses companheiros que ajudam o próximo, tirando-lhe as vendas, com uma simples palavra, com uma simples frase, uma simples mensagem. Não é verdade? Joana de Ângeles, no livro Celeiros de Bênçãos, também traz uma mensagem importante. João, no capítulo 9, no versículo 39, anota: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha o que a Joana propôs, trabalhando essa anotação de João. Cegos e cegos. Há muitos em diferentes graus e estágios significativos, pois as palavras de Jesus sobre qualquer aspecto consideradas. Uns são cegos por ignorância, outros por presunção. Vamos ver aí em qual escala nós estamos de seguir. Valiosas advertências fugem, desse modo em cada conceito evangélico, quando meditado, incorporado à ação, transformando-se em dinâmica salutar de valia inestimável. Há o que jaz na cegueira física, nos diz Joana, e o que padece de cegueira espiritual. O ignorante, na sombra em que se debate, expõe o mau uso do conhecimento. O enfermo, na agonia que experimenta, repara as peças e implementos orgânicos que a imprevidência destroçou. O analfabeto, algoante da limitação contristora, reflexiona sob as nuvens pardas do pouco discernimento, os prejuízos da nefanda utilização da cultura. O padecente da miséria econômica exercita equilíbrio, como decorrência da malservação dos valores de que fora morto. Os limitados desta ou daquela ordem, os que não sabem quando erram, transitam em compreensível cegueira. E graças à situação em que se encontram, recebem maior dose de entendimento, melhores recursos para recuperação, mais amplo anseio em seres de equilíbrio. Muito judiciosos conceitos do Senhor. Os que conhecem, no entanto, os regulamentos do dever. Quantos dispõem de cultura, da fé e da razão? Aqueles que estão informados sobre o estatuto da imortalidade. Os que usam o verbo para orientar, escrevendo ou falando. Os que são veículos dos desencarnados. Todos os aquinhoados com a notícia do Evangelho não se podem permitir enganos
ou dissipações, extronices ou desgovernos morais, competição sensualista ou desgaste orgânico das ilusões, porque tais se encontram dotados de responsabilidade, que representa patrimônio valioso pelo Senhor concedido por empréstimo de si mesmos e das coletividades onde se encontram. Os que veem têm menos justificativas quando erram, tropeçam e caem, do que aqueles outros, os que não fluem da visão. Convidado ao trabalho inapreciável da renovação da terra, não te excuses relacionando dificuldades inexistentes ou problemas irreais. Refunde propósitos, seleciona valores e não te detenhas. Assimilando as lições preciosas através da comunicação dos espíritos, clareia a senda com a luz da ação enobrecida, porquanto os que veem e não atuam sofrerão cegueira, enquanto os que agem, embora os percalços e limites que experimentam, verão. Cegos e cegueira, nestes dias, marcham em consonância com as conquistas tecnológicas, aumentando o número dos que não querem ver, porque lhes não convém enxergar, a fim de não mudarem a tônica enganosa da vida transitória que logo mais se esfumará. Perfeitamente necessário, portanto, que medites em profundidade e despertes, em definitivo, porque sofre de pior cegueira aquele que não quer enxergar. Assim, abre os olhos e segue ditoso. Então, meus irmãos, pior cegueira é aquele que não quer enxergar. E que possamos realmente, conscientes da nossa determinação de aprender e evoluir, tiremos os véus da nossa ignorância, da nossa insensatez, da nossa estupidez e se manter na zona de conforto desnecessária, porque será sempre o convite à porta larga. E precisamos nos esforçar para entrar na porta estreita. Para isso, precisamos clamar a Jesus. Mestre, me cure. Assim que Jesus nos perguntar, o que quer que eu te faça? E nós vamos confirmar que eu veja a verdade da vida. Pois não disse? Então, na história, né, de Bartimeu, o que nós aprendemos? Aprendemos que é essencial nunca desistir de buscar a Deus, né? Mesmo quando estamos em situações muito difíceis. Devemos ter, né, assim, fortalecer a nossa fé, fortalecer a perseverança, e assim que foi Bartimeu, né? Ele acreditou, né? Ele, quando soube que Jesus estava lá, viu o escândalo, que nem você falou, Fernanda, ele viu o escândalo, gritou, o povo até falava, para, estava incomodando, né? Mas vê que ele continuou, porque ele acreditava, como Jesus curou, né? E a gente sabe que Jesus, nosso irmão, cura, sim. Mas é assim, tudo bem, ficou bem. O Fernando passou pela passarela, né? Não atravessou o samba. E agora, se alguém quiser assim, acrescentar alguma coisa, ou fazer uma pergunta, é com o universitário. Olha, e vejam bem que tem várias fases essa história de Bartimeu, né? Primeiro, que é uma lição sobre a confiança. Né? Depois, uma lição sobre perseverança. Terceiro, uma lição sobre a visão espiritual. A quarta, uma lição de disponibilidade. E uma das mais importantes é sobre a comunhão com Jesus.
o entendimento de uma lição sobre o poder de Deus. Outra lição importante sobre a humildade e a sensatez. Pô, Bartimeu foi sensato. Além de humilde, ele foi sensato. Né? E outro aspecto, o verdadeiro caráter da fé que ele tinha, da confiança. E a importante convicção da divindade de Jesus, que não era um qualquer, e sabia que Jesus fazia milagres, curava a quem tinha vontade de ser curado. E ele foi destemido, ele foi sensato, ele foi humilde, ele foi disponível, ele foi perseverante, ele teve confiança, porque o que ele estava pedindo era com decisão mesmo, com vontade. Largar o passado ele queria esquecer, ele queria ser um novo homem. E conseguiu. E nós estamos conseguindo. Olha só, o Bartimeu era um cego, né? Na época, que dependia de quê? Dependia de esmolas. E se não bastasse isso, quando ele esteve diante da sua única oportunidade de restauração, aquela multidão que gostava de dar esmola, tentou barrar, né? Tentou fazer ele calar. Mas ele, com perseverança, ele não se intimidou diante das, das imprecações. Né? Pô, eu dependo desses camaradas aí, né? Para me dar esmola. Eu vivo da esmola deles. Eu vou ficar quietinho, senão eu vou passar mais fome. Não, nada disso. Né? Ele não intimidou, não. Pô, sai para lá. Sai para lá. Que agora é minha vez. Chega. Não quero sair do domínio de vocês. E gritou para Jesus. Ainda mais. Aí que ele foi insistente, perseverante. Se ele estava gritando, Jesus, ele passou a gritar, Jesus! Aí deu conta. Lembraram agora que é a respeito do caráter da fé que ele tinha. Não é? Porque, olha só, ele não chegou dizendo, ele sabia, ele acreditava que Jesus era aquele cara que ia dar uma guinada na vida dele. Né? Mas ele nunca disse que queria ser curado. Né? Ele não impôs, quero ser curado. Ele simplesmente disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, não é diferente? Boa noite a todos. Boa noite. É bastante compreensível, Fernando, a sua exposição. Realmente uma história fascinante, né? Essa história do cego Bartimeu, né? Porque ele nos representa, segundo Jesus, essa sua visão, essa sua solicitação, né, fervorosa de gritar ao mestre, chegar a incomodar aos demais, mas isso nos traz uma reflexão que devemos ser esse Bartimeu sempre, porque esse Bartimeu nos representa a misericórdia, o clamor ao Mestre Jesus, né? Mesmo ele sendo repreendido, mas ele mostrou perseverança. Então, a visão de Bartimeu que eu tenho é de que é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que, acima de tudo, carrega a humildade e a fé, uma fé inabalável. Então, ele, com as dificuldades que atravessou, ele se curou no sentido de si próprio, né? O que é que você quer que eu faça? Então, Jesus já achou, né, essa passagem, é um estudo, uma reflexão para todos nós, desde aquela época, porque aquilo ali cativou Jesus. Então, Jesus foi, aliás, Jesus não foi ao encontro dele, Jesus ficou parado no meio do caminho, e eu, quando eu estava iniciando, eu ficava perguntando, opa, Jesus, nem para ir lá para se encontrar com o cego, eu tinha a ousadia de questionar Jesus.
Eu digo, pô, Jesus, nem ir lá para ver o cego tem que ver ele. Mas depois eu compreendi com o passar dos tempos, de que esse Bartimeu, ele tinha que ser um exemplo para a gente. Ele tinha que ser um exemplo de vida, que também nós devemos segui-lo, porque se a gente se queixa em seguir Jesus, que é difícil, então vamos seguir o mais fácil, que é um Bartimeu da vida, como muitos e muitos. Né? Esse é que nos motiva a ter confiança para ir na trajetória do Mestre. Então, se os caminhos de Jesus ficam difíceis, a gente fica se queixando, a gente fica se lamentando, se justificando de não poder ser um Jesus, sejamos um Bartimeu. E esse Bartimeu é nossa exemplificação, é esse motivo para que a gente também confie na misericórdia divina. Então, que a gente tire essas couraças dos nossos olhos, porque a gente enxerga tudo com os olhos do físico, né? Então, o que Jesus queria ali é que ele enxergasse não as criaturas, mas que ele tivesse uma visão para enxergar o Criador. Então, essa é a transformação, é a lição, não é a forma magnífica, eu não vejo assim, como Jesus fez, porque ele tem um poder extraordinário, o seu magnetismo não precisava nem fazer, só era ordenar. Se ele ordenasse, o Bartimeu enxergava, mas eu acredito que Bartimeu não estava cego das vistas, Bartimeu estava cego da visão espiritual, da visão de Deus, ele estava distante de Deus. Então, a partir daí, ele teve a esperança, ele teve a gratidão de Jesus e aquela simbologia de jogar a capa, porque o mendigo era um profissional na época de Roma. E ele jogar aquela capa já para outro que precisa daquela capa para sobrevivência, ele seguiu Jesus e ele foi ser um dos apóstolos, talvez até, se a gente for encontrar na história, Bartimeu foi um dos divulgadores do Evangelho do Cristo. Então é isso que a gente precisa, se transformar num Bartimeu, se a gente ainda não pode ser o Jesus, para viver com esperança, com fé, humildade, os ensinamentos de Jesus. E você costurou muito bem, Fernando, essa passagem, eu acho que para despertar muitos ouvidos e muitos olhos nossos possam ter enxergado essa lição de hoje e enfrentar-se. O que a gente precisa é enfrentar-se a nós mesmos. Porque aí, se a gente partir para enfrentar a gente, como você falou aí no início de conhecimento, conhece-te a ti mesmo, é esse enfrentamento que a gente precisa ter. Para o outro, no dia que ele despertar, no dia que ele tirar as escamas dos olhos, eles enxergará. O outro não me interessa. Nesse momento, não me interessa com o outro, no sentido de que ele abra os olhos. O que me interessa é que eu, você e os demais abram os olhos. Isso é que é importante. E aí, se a gente tiver essa esperança e essa força de vontade de transformar, nós vamos ver o que Jesus quer nos apresentar no mundo espiritual. Nós vamos ver, além das criaturas, ver o Criador. Então, parabéns, Fernando, pela sua magnífica, como disse Fidelis, né? Usar essa expressão dele, que realmente foi didaticamente muito compreensivo. Boa noite, parabéns. E a gente também tem que ver, aproveitando suas palavras, a humildade e a sensatez de Bartimeu, né? Correto. Não é isso? Ele chamou pela misericórdia de Jesus. Então, ele entendeu a realidade das coisas. E ele reconhecia e entendia a miséria que ele vivia. Né? Então, ele pediu o quê? Ele pediu só o que era necessário. Ele pediu misericórdia, né? O que era necessário, nada mais. Diferente de Tiago e João, né? Que Jesus fez a mesma pergunta, uma pergunta parecida. Mas o que os dois discípulos queriam? Fizeram um pedido ao egoísta e audacioso Senhor. O que eles pediram? Posições de grande poder e autoridade no reino de Deus. Olha
a discordância, né? E Marcos, ele, cada um evangelista, ele conta uma história diferente. E Marcos, ele não passa essa visão de que Jesus cuspiu, fez lama, entendeu? Marcos traz a narrativa de Marcos, é que Jesus disse que a sua fé te curou. Uhum. Então, vá, né? Sua fé te curou. Então, essa visão, a partir esse processo que Jesus ordenou, fez com que ele recuperasse a visão dentro da narrativa de Marcos, né? Isso. Correto. Darcy? Oi, gente, boa noite. Aqui tá sem energia, a energia acabou, tá uma escuridão total. Nem uma vela eu tô com ela aqui na mão. Só queria dar os parabéns para Fernando. Parabéns, Fernando. Muitas reflexões maravilhosas. Obrigado. Deus te abençoe e abençoe a todos. Obrigado. Então, vamos nos despedindo, né? Porque eu tenho outro compromisso daqui a pouco. Tendo a oportunidade, né, de agradecer a Deus Pai por esta noite de atividade em que certamente todos nós estamos nos sentindo melhores, pois diante deste banho de luz é impossível que o nosso espírito não tenha assim desfeito toda aquela venda que nos impedia e que nos impede de nos tornarmos melhores através de uma visão mais ampla de tudo que nos aflige, de tudo que nos conduz para maiores sofrimentos. Então, esta noite é de verdadeira libertação da nossa alma, quando conseguimos, assim, enxergar a verdade que nos liberta. O Cristo refletindo em cada um de nós o ato de fé, de coragem, para gerarmos em nós as transformações necessárias, dando assim a nossa contribuição para toda a transformação que é necessária no planeta. Que a partir desta noite, meus queridos irmãos, tenhamos essa convicção, tenhamos esta confiança plena que foi demonstrada por Bartimeu, que, a exemplo do que já nos foi dito pelo próprio irmão Fernando, enfatizado por Agenor e cada um que pôde assim dar a sua contribuição. Que assim fique registrado em nossas consciências e em nossos corações esta noite de aprendizado divino. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos nestes dias que prosseguiremos na nossa existência terrena, refletir e viver esta ação de enxergarmos como Bartimeu. Que Deus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Que assim seja.